O Horizonte Debate está de volta e hoje falamos sobre desmilitarização da Polícia Militar. Felipe, no final do segundo bloco, eu havia feito uma pergunta, de certa forma, espinhosa, complexa. Quando a população reconhece na Polícia Militar mais crédito do que na Polícia Civil, você acha que é porque exatamente a característica de ordem, de hierarquia, ordem e posição, por exemplo, do tenente-coronel frente ao soldado, da reverência da militarização nessa questão hierárquica e não a Polícia Civil, por exemplo? Jara, eu vejo isso como uma forma de domínio, dentro da perspectiva da pergunta que você me proporciona a resposta. Porque quando eu digo que o superior tem um poder sobre o inferior, eu estou imputando na cabeça da pessoa de que existe alguém acima de você que você tem que obedecer. E talvez não por legitimidade, mas porque uma lei assim determina. E eu tenho que efetivamente entender que toda lei é justa. Por exemplo, existem normas do regime do Terceiro Reich que eram efetivamente normas vigentes. Não eram justas, mas foram respeitadas, que culminou numa das maiores tragédias da raça humana. Pois bem, então entendo que essa questão de impor o militarismo em razão de uma pressuposição de que ele impõe ordem, impõe hierarquia e que todos devem se submeter a uma hierarquia, para mim é um adestramento de uma população que precisa sempre de rédea, que precisa sempre ser guiada, porque não é capaz de, por si próprio, ter essa transcendência autorregulatória. Exatamente de uma história de dominação, como fosse o português sobre os brasileiros. Então vejo que a gente precisa emancipar dentro da perspectiva da sua pergunta. Sim. E a Polícia Militar, ela apresenta valores, e aqui não estou falando se bons ou ruins, não é o mérito, mas que representam o contrário desse pensamento. Hierarquia, ordem. Isso na perspectiva, né, da resposta à colocação que você fez. Então, vejo dessa maneira. Professor José, quando, no final de outubro, uma brasileira, ela é morta por uma ação equivocada da polícia portuguesa, o número era de 4 vítimas de ações da polícia portuguesa. Apenas 4, até o final de outubro. Se eu não me engano, na Inglaterra inteira, o número também era de 4. Lisboa, apenas 4. Na Inglaterra inteira, o número de 4. Esse excesso, essa truculência que a gente está colocando aqui, nos coloca, e coloca também o policial militar, em meio a essa guerra que no segundo bloco a gente falava, professor Zé? Sim. Temos uma polícia violenta? Temos uma polícia violenta. Nós temos hoje, no Brasil, a polícia que mais mata no mundo e também, de outro lado, a polícia que mais morre. Né? E isso é um dado que nós devemos refletir em cima dele. Se o policial hoje sai para a rua para o confronto ao inimigo, sai para a rua para combater um inimigo, de outro lado, nós temos uma sociedade extremamente desigual, né? E quando nós usamos aí a palavra marginal, né, ela reflete muito o perfil que é vítima dessas mortes. Né? Nós temos uma polícia hoje que mata muito, mas mata muitos marginalizados, socialmente marginalizados, que que não têm acesso ao Estado na forma de escola, na forma de educação, de saúde, de saneamento básico, moradia. E, de outro lado, essa guerra acaba sendo uma guerra entre pobres. Porque, do outro lado, nas duas pontas das armas, tanto o policial que sobe o morro, é o soldado que ganha salários baixos, quanto, do outro lado, está um pobre que nunca teve acesso à saúde, à educação. Tenente Coronel, por favor. Bom, eu gostaria de fazer um questionamento aqui, pontuar o questionamento do seguinte termo. Eu acredito que a questão da hierarquia é uma questão natural. Em qualquer lugar nós vamos ter um professor que dirige uma sala, nós vamos ter um diretor, nós vamos ter na casa alguém que vai ser responsável pelas contas. Então essa questão de hierarquia como algo de imposição, isso é natural. Em qualquer instituição vai existir. Na Polícia Civil também na tem Polícia hierarquia. Civil tem. Na casa, na sala de aula dos professores, se não houver hierarquia, certamente não vai ter aula, vai ter anarquia. Então, não é a questão da hierarquia, propriamente dita.
Segundo, a questão do professor coloca, com todo respeito, professor, de enxergar o inimigo. Isso não faz parte da nossa formação, o senhor é testemunha disso, professor. Por outro lado, nós sim temos um vigor operacional para prover a ordem nas perspectivas da garantia da lei, da propriedade e da vida, especialmente da integridade física das pessoas. A instituição, como nós estávamos dizendo, e aqui, professor, eu gostaria de dizer sobre esse protagonismo na garantia da lei e da ordem. São 242 anos, nós não temos nenhuma instituição tão antiga e tão arraigada na nossa história. Do Tiradentes, que é o patrono cívico da nação brasileira, passando por todo o Império e a República. Inclusive no Império, que a polícia militar foi muito mais policial e no século XX muito mais militar, assim exigiu o dever, assim exigiu as circunstâncias políticas e históricas. Eu posso dizer por mim, eu estudei na Escola Estadual Coronel Egídio Benício de Abreu, um líder, um general, um coronel da PM, que foi um general histórico, revolucionário em 30. Estudei logo em seguida da 4ª série na Escola Estadual Coronel Praxedes, que é homenagem a um outro coronel revolucionário, e também estudei no Colégio Tiradentes, que leva o nome do protomártir da Inconfidência. E assim são inúmeras as ruas, as estações, com o nome de personagens que compõem a história. A Polícia Militar, ela faz parte da história do Estado de Minas Gerais. São feitos de políticos, policiais, e a cada madrugada, na hora que o senhor voltar para casa, certamente vai haver um policial militar à disposição no 190 ou um aceno do senhor para atender com toda a presteza essa demanda por segurança pública. E eu queria dizer mais. Do ponto de vista dessa força, que é a Polícia Militar, uma força pública do povo mineiro. Mas temos uma polícia violenta? Não temos uma polícia violenta. Está no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os menores índices que nós temos em relação à letalidade é da Polícia Militar de Minas Gerais. Os menores, talvez, do Brasil. E nosso efetivo de 40 mil homens é maior do que todas as polícias militares do Centro-Oeste e do Norte somadas. Não temos. Temos uma polícia que cumpre com sua missão. E ela é firme, justa e amigável, mas ela é firme. Os números, por exemplo, da polícia inglesa, que mata... A polícia inglesa, por exemplo, matou um brasileiro Sim. com quantos tiros na cabeça? Sim. Uma arbitrariedade sem tamanho. Eu acho que julgar as instituições por fatos não me parece correto. Bom, quando o professor sabiamente colocou, o professor tem que concordar, quando coloca que que a Polícia Militar desfruta de um índice de confiança elevado da população mineira e no Brasil, assim como as Forças Armadas, que é o maior índice de credibilidade. São homens e mulheres treinados para a guerra, treinados para combater o inimigo. Possui esse índice elevadíssimo. Ninguém questionou quando decretou, entre 2010 e 2017, 29 operações militares de garantia da lei e da ordem no Brasil. A população aplaudiu uma operação militar, com militares de guerra, com tanques de guerra, por causa da falência operacional, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança. O que nunca aconteceu em Minas Gerais, nós nunca gostaríamos que acontecesse. Então, temos que acreditar, e o professor falou muito bem, a questão da ordem que se enxerga nessas instituições. E eu digo mais, professor, eu acredito que não é a ordem, não. Mais que a ordem, são valores. Valores que a nossa sociedade está acordando e está buscando a partir de agora. A gente percebe esse combate incisivo à corrupção, a gente percebe esse clamor realmente por moralidade. Há uma mudança em curso, sim. É possível perceber que há essa mudança. Já é possível perceber isso dentro da própria polícia? Sim, sempre existiu, principalmente o combate ao desvio e à corrupção. Nós nunca... É um órgão sadio, tem marginais, pode sim ter marginais, agora ela combate, é um órgão sadio. Ela vai ter lá sua doença e ela vai curar. Nós nos curamos, sim, é um órgão sadio. E, para concluir, eu gostaria de dizer sobre esses valores, professor, que a pátria, nós brasileiros, precisamos de resgatar. Parece que uma linha de fratura passou sobre a nossa sociedade, nós precisamos de nos reunificar, de voltar a acreditar, né, nessa vontade nacional de um país justo, de um país igualitário, de um país maior, de um país que se desenvolve. E a pátria, por exemplo, essa palavra, ela está escrita, sabe quantas vezes na Constituição, professor? A palavra pátria.
Constituição Brasileira de 88? Uma vez. A palavra direito ou direitos, o senhor sabe quantas vezes está escrito? Quase 300, 286, salvo falha a memória. E deveres, perto de 80. Então é preciso de nós, exercício da cidadania, lembrarmos bem do cumprimento dos nossos deveres. Todo mundo fala em mudança, mas é preciso que nós mudemos, cada um de nós. E eu acredito que o grande debate foi travado aqui hoje, porque nós trouxemos uma perspectiva não só da questão da desmilitarização, que eu acredito que não é o grande foco, mas sim de uma mudança que nós precisamos de fazer efetivamente como cidadão brasileiro, em cada paróquia, né, em cada sala de aula, porque é um país enorme, gigante, de gente trabalhadora, que merece o seu lugar no concerto das nações. Entende, coronel? Professores, uma alegria recebê-los cá, mas de afirmar a ideia de que é preciso também reafirmar a lógica dos direitos, né? Direito também, assegurar direito às pessoas carentes. Que debate bacana esse que fizemos aqui agora. Já me permite uma frase? Rapidinho, sim. Claro, pela fala do colega Tenente Coronel, veja como que a Constituição é sábia. Uma pátria de direitos. Sim. O Horizonte Debate chega ao fim. Obrigado pela sua audiência. Quer rever algum programa? É só acompanhar a nossa programação no site da TV Horizonte. Eu deixo aqui o abraço da equipe da TV Horizonte e da Rede Catedral, à família do policial militar, a quantos policiais militares, principalmente no Rio de Janeiro, que faleceram ao longo desse 2017. O nosso respeito à Polícia Militar. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.